Um dia, um portal repentinamente apareceu na Terra. Um fenômeno similar foi observado em todo o mundo. O fenômeno que aconteceu aqui e ali não causava nenhum dano ao corpo. Um motivo claro para isso ainda não tinha sido achado. E o número de civis que estavam reclamando de ansiedade aumentava a cada segundo. A reportagem da TV falava: mais uma ocorrência na Ilha Jeju. Mais de 20 quebras pelo país. Por outro lado, pesquisadores estão investigando se esse fenômeno tem relação com os monstros que estão aparecendo em vários lugares ultimamente. Enquanto isso, embaixo de um portal, alguém fala: certo, já carregamos tudo. Dois figurantes, terminando de carregar uma caixa, dizem: esses são os últimos utensílios da cozinha. Certo. Ainda temos um tempo sobrando, então vamos com calma. Ei, ouviu isso? Nosso protagonista, carregando uma caixa e sorrindo, responde: sim, senhora. A senhora comenta: An Yujin, certo? Vamos fazer uma pausa antes de partirmos. Nosso protagonista, suando muito, fala: só vou colocar essa última lá em cima antes. O figurante, jogando uma garrafa de água, diz: você deve estar cansado, né? Aqui, beba uma água. O protagonista pega a garrafa, rindo e agradecendo. A senhora se aproxima e diz: olha só para esse jovem companheiro fazendo o melhor que pode. Você é bem rápido com as mãos. O empregador, conversando com o protagonista, pergunta: como está planejando usar todo o dinheiro que ganhou? Despesas da universidade. O protagonista, feliz, responde: ah, sim, com as despesas da escola do meu irmão mais novo. A senhora, surpresa, pergunta: você vai pagar as contas do seu irmão? O protagonista explica: nossos pais morreram cedo, então somos só eu e ele. Por isso larguei a escola e comecei a trabalhar. A senhora, sentindo muito, fala: ó céus, uma criança como você tendo que passar por tantas dificuldades. O protagonista, mostrando a foto do irmão, comenta: não é nada. Aqui, quer ver ele? Esse é meu irmão. A senhora, vendo a foto, fala: ó, ele é bem bonito. Bem alto e atraente. O protagonista, sem graça, responde: pois é, ele é mais alto do que eu. Ele também é muito bondoso, e não há nada que ele não consiga fazer, mesmo sendo mais novo. O protagonista se empolga e começa a dizer: às vezes não consigo acreditar como ele é um irmão mais novo tão incrível. Se nosso Yuyon não fosse tão bom, eu não teria largado a escola para ganhar dinheiro. Mas ele é um garoto bondoso, sem nenhum defeito, e também se tornou um homem muito educado. Ele nunca sai do topo no ranking das provas da escola e nunca passou pela fase problemática da adolescência. Até mesmo agora, ele ouve tudo o que eu falo. Definitivamente, consigo ver os frutos do meu trabalho duro. Os empregadores, já enjoados de ouvir o protagonista falar do irmão, comentam: entendo. Esse cara é sempre assim quando começa a falar do irmão. O protagonista, rindo, fala: ele disse que as aulas acabariam mais cedo hoje, então estou planejando levar ele para comer carne depois do trabalho. É mostrado o irmão do protagonista dentro do ônibus, voltando para casa após um dia de estudo. Enquanto ele olha pela janela do ônibus, o portal muda de cor para laranja. O protagonista continua dizendo: para ser sincero, é bom que tenha mais trabalho hoje em dia. Dentro do carro, o protagonista comenta: isso deve ser para que nós dois possamos ser bem-sucedidos. Os empregadores, partindo para a entrega, riem e comentam: você é tão bondoso com as palavras. Bem, que seja. É tudo graças àquilo ali, eu acho. O protagonista, sem entender, pergunta: aquilo? O empregador, apontando, diz: aquela coisa ali. O número de pessoas que estão se mudando aumentou porque elas dizem que não têm uma boa sensação quanto àquela coisa. Mostrando o portal, ele continua dizendo: se pelo menos pudéssemos saber o que LA realmente é. Isso tem uma aura tão maligna. O protagonista, olhando pela janela, fala: uma dessas coisas também apareceu no caminho para a escola do meu irmão. Os empregadores, questionando, falam: e se na verdade isso for uma coisa boa?
Vamos precisar comprar uma casa aqui por perto? O outro empregador, rindo, fala: onde conseguiríamos tanto dinheiro assim? O protagonista, olhando para o portal, questiona: bem, só estamos gratos por termos mais trabalho. Aquela coisa sempre teve essa coloração. Mostrando o portal, o protagonista comenta: acho que era mais escura antes. De repente, algo bate na traseira do carro, e os empregadores, preocupados, perguntam: céus, o que foi isso? Um carro bateu na nossa traseira? O protagonista, prestativo, sai dizendo: vou lá ver. Talvez alguma coisa tenha acontecido. O protagonista fica assustado ao ver uma criatura enorme em cima do carro. A criatura olha para ele como se fosse um prato delicioso. Em um movimento rápido, a criatura avança em direção ao protagonista, que, assustado, não entende o que está acontecendo. Por reflexo ou medo, o protagonista consegue desviar no último momento, fazendo com que a criatura enfie a cabeça no carro. O protagonista, preocupado, olha para o carro e fala: o que? Chefe! Dentro do carro, o marido da senhora grita: querida! O protagonista, ainda assustado, diz: um monstro. O que raios é isso? Várias criaturas começam a sair dos portais, avançando contra a humanidade. As pessoas, em pânico, gritam: o que merda é tudo isso? É explicado que um portal conecta nosso mundo a outro chamado masmorra. Monstros estão entrando no nosso mundo através desses portais. Isso é uma quebra de masmorra, quando uma masmorra explode e entidades malignas escapam dela. A situação é ainda mais caótica, pois uma onda de quebras está ocorrendo ao mesmo tempo em um choque de masmorras. Milhões de pessoas foram feridas. E milhares perderam suas vidas. Apesar do medo, o protagonista, com coragem, pega um pedaço de pau e avança contra a criatura, gritando: chefes! Enquanto se aproxima do carro, ele grita: seu lagarto do caralho! Dá-o fora daqui! Ou eu vou usar isso e... De repente, duas mãos fortes seguram a boca da criatura. É a senhora, com os braços trincados de músculos, segurando a criatura. Seu marido, assustado, pergunta: querida? Você? A senhora, lutando para segurar a criatura, responde: tá tudo bem, querido. Sai logo daqui enquanto ainda dá tempo. O marido, assustado, diz: seu braço. O que aconteceu? A senhora, suando para segurar a criatura, responde: também não sei. Poder de repente. É explicado que algumas pessoas despertaram com habilidades para lutar contra monstros. Mostrando o caos que tomou conta da cidade, o narrador continua: os despertados se tornaram caçadores, responsáveis por caçar monstros e entrar nas masmorras. Assim, caçar se tornou a profissão mais importante no mundo. Mostrando uma das criaturas torrada, o protagonista comenta: e meu irmão mais novo, An Yuyon. Várias pessoas feridas olham abismadas. Ao verem uma pessoa em cima de uma criatura, os figurantes comentam: o que é aquilo? Olhando para a pessoa, continuam: chamas? Completamente negras? Mostrando o irmão do protagonista, o protagonista finaliza: o irmão mais novo de quem tanto cuidei. Despertou como um dos poucos caçadores de rank S no mundo. 8 anos antes. Seul, Coreia do Sul. Uma pessoa, enquanto usava seu poder, diz: consegue ver isso? A repórter, em choque, responde: não, não consigo. Tem alguma coisa aí? A pessoa, ainda realizando sua habilidade, explica: isso é chamado de janela de status e só é visível para a própria pessoa. Agora vemos que quem está falando é uma mulher muito bonita, que comenta: no começo, pensei que isso fosse um videogame. Ela utiliza uma habilidade que faz rios e montanhas ficarem verdes e também permite plantar árvores em uma área especificada. Usando essa habilidade, ela diz: na minha janela de status, tenho uma lista das habilidades que posso usar. E posso usar isso, assim. Os repórteres ficam impressionados ao ver raízes crescendo rapidamente e comentam: como esse caçador é real! Incrível!
Então essa é a habilidade que você usou para salvar pessoas? Árvores cresceram em um instante. A narração revela que Senhorita Yumi passou 8 anos procurando emprego durante o choque de masmorras. Talvez tenha sido porque ela vivia em um ambiente cheio de mofo que despertou a habilidade de criar vinhas de árvores. Recentemente, ela até salvou pessoas de um desabamento de prédio. Envergonhada, a senhorita Yumi diz: estava com tanta pressa que acabei fazendo aquilo sem pensar. A história continua mostrando a senhorita Yumi em fotos com outras pessoas, enquanto explicam. Depois disso, ela conseguiu se tornar uma caçadora, e atualmente ela vive raidando masmorras como parte de uma guilda pequena. Um figurante, animado, explica: os materiais de uma masmorra podem ser vendidos por dinheiro. Ele continua: é meio perigoso, mas é mais rentável do que outros trabalhos. As masmorras acima do rank A, em particular, são basicamente paraísos de tesouros. Isso mesmo, um novo material nas masmorras que não existia antes em nosso mundo, o cristal de mana. O figurante acrescenta: o preço dos cristais de mana dentro de masmorras pode variar de alguns milhares até centenas de milhares de dólares. Graças a isso, caçadores habilidosos acabam acumulando eles massivamente. Ele ainda explica: e se você for um caçador de classe S, que pode raidar masmorras de mais alto nível? Bem, não preciso explicar, né? Na Coreia, o caçador Ayuyon é especialmente famoso. Ele despertou enquanto ainda estava no ensino médio. Perdeu os pais quando era jovem e cresceu pobre. Depois de despertar, ele fundou a guilda Abismo e se estabeleceu como uma figura de destaque no mundo dos caçadores. Como o mestre da guilda mais jovem, com apenas 25 anos, dizem que a riqueza dele é astronômica. A repórter, falando com Yumi, pergunta: e quanto a você? Você também é rica, caçadora Yumi? Ela, sem graça, responde: definitivamente não. Algo assim não é a realidade de uma caçadora de classe E como eu. A senhorita Yumi, cerrando o punho animada, fala: mas se eu continuar assim, conseguirei juntar um bom dinheiro. Espero conseguir o bastante para pagar pela tutoria do meu irmão mais novo. Algum tempo depois, as notícias relatam: a caçadora Shoyumi, que apareceu nesse programa, morreu em uma raid de masmorra. A caçadora Shoyumi foi levada ao hospital de manhã cedo, mas ela não conseguiu resistir aos ferimentos. É mostrado o protagonista vendo as notícias que continuam: a indústria de caçadores está nos holofotes pelos salários altos, as pessoas estão começando a perceber os lados sombrios e os perigos da indústria. Enquanto isso, voltamos para um portal cercado por vários repórteres. Alguns soldados estão se preparando. Um deles diz: chefe, alô, está me ouvindo? Chefe! Um figurante questiona: qual é o problema? Outro figurante, de mau humor, aponta o dedo e diz: o que quer dizer com qual é o problema? Por que trouxe um cara desses para cá? Aquele não é o Anyujin de classe F. É mostrado o protagonista cabisbaixo. Ele é Anyujin, caçador de classe F, título cuidador. O protagonista tira a máscara e, rindo, fala: então você me reconheceu, pega leve comigo. Preciso entrar em masmorras para ganhar dinheiro e sobreviver. O figurante irritado diz: não preciso disso. Além do mais, esse não é o problema. O senhor de azul, para o figurante, diz: não seja assim. Não existem caçadores tão baratos quanto ele. O figurante irritado responde: é claro que esse cara é barato. Por que mais teríamos contratado alguém como ele? O figurante começa a ofender o protagonista: pedaço de merda do caralho. Ele foi o único sobrevivente de múltiplos massacres de grupos. Esse cara é maligno. É um parasita que suga a vida dos outros. Por que outro motivo ele teria sido abandonado pelo grandioso irmão mais novo dele? O figurante procura a matéria no telefone, enquanto continua: sim. Aparentemente, ele não voltou um dia quando esse cara esgraviou a perna. Ei, para com isso. Não precisa mencionar o irmão mais novo dele. Enquanto o figurante continua dizendo: basta olhar essa matéria aqui.
Quão idiota você tem que ser para que até mesmo seu próprio irmão mais novo... O protagonista agarra o figurante pela camisa e diz, será que dá para calar a boca? Com um olhar destemido, o protagonista continua, essas coisas são assuntos diferentes. O figurante, fingindo ter medo, levanta as mãos e diz, ficou putinho? Hein? Chutando o protagonista, ele grita, como ousa arrumar encrenca comigo, seu merda? Levantando o protagonista pela camisa, o figurante fala, esse cara é retardado mesmo. Ei, olha aqui. Não consegue sentir a diferença em nossas forças? Hein? Ainda segurando o protagonista, o figurante questiona, por que raios um classe F tá querendo briga com um classe D? O figurante solta o protagonista no chão e diz, se está se sentindo tão mal, vá olhar seu irmãozinho. Outro figurante comenta, esse cara sempre age assim quando o irmão dele é mencionado. O protagonista, chateado, limpa o rosto e murmura, droga. O senhor de azul começa a curar o protagonista e diz, se machucando antes mesmo de pôr os pés dentro de uma masmorra. O protagonista, sem graça, fala, mas chefe. O senhor, lamentando, responde, eu fortaleci seus ossos. Essa é minha especialidade. Posso não conseguir curar suas pernas, mas você vai ter mais facilidade em se mover por algumas horas. Não ligue muito para o que ele disse. Não podemos fazer nada. O protagonista, fingindo felicidade, escuta o senhor dizer, você é um classe F que está sendo carregado. E você tem que engolir seco e aturar isso. O senhor ajuda o protagonista a se levantar e pergunta, e agora, como se sente? O protagonista, rindo, responde, é claro. Estou muito grato por você ter deixado um classe F como eu participar. Tenho certeza que você está tendo dificuldades para nos mediar. O senhor, sem graça, fala, por favor, dê o seu melhor. Estou sempre grato. Sim. Valeu. Você é o único que reconhece meus esforços. O protagonista, feliz, diz, pegue eles, chefe. O senhor dá um tapa no figurante e diz, seu babaca. Para de pegar no pé do Yujin. Você não sabe o quanto de conhecimento o Yujin tem sobre masmorras e monstros? O figurante, sem entender o motivo do tapa, questiona, ei. O que deu em você do nada? O protagonista usa sua habilidade de influência. A habilidade ativa, anunciando, mestre da guilda, LM seu Kvou, foi adicionado aos alvos influenciados. Enquanto observa o figurante que o agrediu, o protagonista pensa para si, idiota, maligno, merda, parasita que suga as vidas dos outros. Nada disso é errado. Perto da entrada da masmorra, o Sr. Lin seu Kvou grita, chamando o protagonista, certo, vamos entrar. Yujin, se apresse também. O protagonista, apoiando-se na muleta e indo na direção deles, responde, sim. Já tô indo. Enquanto pensa para si, já que sempre consegui sobreviver graças a essa habilidade. No interior da masmorra, várias criaturas avançam contra o grupo. O tanque vai à frente, protegendo o mago que ataca com fogo. O figurante esquentadinho avança cortando as criaturas, enquanto a sacerdotisa o cura. Após eliminar a primeira leva de criaturas, os figurantes comentam, não abaixe a sua guarda. Nunca se sabe de onde os monstros podem surgir. Outro figurante diz, ei, nós já viemos aqui várias vezes. Quão forte um monstro de uma dungeon de rank D poderia ser? Mostrando a criatura eliminada, os figurantes comentam, nossa. A gente tremia de medo quando encontrava uns caras assim durante o choque das masmorras. Enquanto o corpo da criatura desaparece, deixando um cristal para trás, o senhor pega o cristal e comenta, mas a gente não sabia que eles iam nos dar tanto dinheiro assim. O figurante animado ri e diz, ó, é grande. Vai valer uma baita grana, mesmo que seja uma pedra mágica de classe D. De repente, o figurante irritado grita para o protagonista, ei! Classe F. O figurante continua a provocar o protagonista, tá minerando direitinho? Você sabe que 80% do que você minerar vai ser pago como comissão, não é? O protagonista, segurando um cristal, comenta, hein?
Espera, essa coisinha pequena. O figurante, zombando, diz, as coisas que dropam dos monstros são nossas. Então minere o melhor que puder se não quiser morrer de fome. O protagonista imagina os figurantes como senhoras de escravos, dizendo, você deveria ir trabalhar, nós vamos pegar os monstros. Enquanto ouve o figurante dizendo, se a gente pegar você roubando, vamos te deixar pelado e pendurar em um poste. O protagonista continua minerando, resmungando, putas. Continuam me dando ordens assim, que tal? Enquanto cava e cantarola, reflete sobre o trabalho temporário que causa dor e sofrimento, pensando, eu sou praticamente a Cinderela. Ele lembra de seu irmão saindo de casa e pensa, eu perdi meus pais e fui afastado pelo meu irmão. Depois de despertar, meu irmão saiu de casa, sem nem ouvir meus avisos de que era perigoso. Durante o tempo que foi levado para o exército, aquele canalha juntou caçadores e criou a Guilda AIS, e se tornou uma pessoa difícil de encontrar depois que a AIS se tornou a guilda mais forte do país. E eu, que fui deixado sozinho. Se eu pudesse despertar. Ele recorda, eu procurei por um mediador que disse que poderia me despertar depois de largar o meu trabalho e pegar todo o dinheiro que eu tinha. Eu assinei um contrato sem pensar direito depois que eles me persuadiram e disseram que iam cuidar de mim, já que eu era irmão mais velho de um classe S. O protagonista reflete sobre sua situação, lembrando de sua jornada difícil. Eu fiz todos os tipos de coisas vergonhosas e finalmente despertei. Uma classe F? Mesmo ele dizendo que é o irmão mais velho de um classe S, é verdade que ele implorou para ser aceito na AIS? Ele continua pensando. Alguém de classe F deveria conhecer o seu lugar. Nós te patrocinamos porque disse que era um do mestre da guilda da AIS. Pague a compensação. Eu fui esmagado pela mídia e fiquei no topo de uma pilha de dívidas. Causou outro problema? Até quando você espera que eu continue cuidando de você, caçador de classe F, An Yujin? Ele reflete sobre o título que ganhou. Aparentemente o título que ele ganhou quando despertou foi cuidador. Por que foi ele que criou um classe se esse título não é vergonhoso? Cuidador o caralho. Você só está me atrapalhando agora. Ele continua, frustrado. Para completar a minha desgraça, eu fiquei impedido de usar minhas pernas depois de machucá-las em uma masmorra, e o meu irmão disse, suporte de curandeiro? Você acha que eu daria uma coisa assim para você? Na verdade, isso é uma coisa boa. Já que você não vai mais se exibir dizendo que vai para uma masmorra. Por favor, só saia em silêncio. Pare de me atrapalhar. Ele completa, com amargura. Pois é, vale a pena me jogar fora. Um irmão incompetente de um caçador de classe S, alguém que tentou tirar proveito de seu irmão mais novo como um parasita. Não está errado. O motivo pelo qual um classe F como eu conseguiu ficar vivo até agora, em masmorras onde pessoas morrem todos os dias. O protagonista continua cavando, enquanto reflete sobre sua habilidade e sua situação. É graças àquela habilidade que se aproveita dos outros. Título Cuidador. A habilidade que eu ganhei quando despertei é uma que influencia os meus arredores. Tão próximo quanto meu próprio sangue, aquele que eu mesmo cuidei e criei, e tão longe quanto aqueles que eu fiz amizade e abri meu coração. Se eu disser o gatilho, se anima. Para essas pessoas, elas se tornam influenciadas, dando uma pequena ajuda para o seu crescimento. Essa era a habilidade básica de um cuidador. Ele se lembra das dificuldades enfrentadas e da habilidade que possui. Sem chance que a inteligência artificial sobreviver em um lugar assim com aquela habilidade. O que um suporte de classe F pode fazer? O protagonista recorda as situações difíceis que enfrentou. Um carrapato que sobrevive sozinho, mesmo que o resto dos seus companheiros morresse. Um parasita. Não foi por causa da minha sorte ou por estar na linha de frente que eu sobrevivi. Para ser sincero, tem outra habilidade que o cuidador tem. A habilidade que me salvou todas as vezes que eu estava em perigo. O motivo de eu sobreviver, mesmo que todo o meu time morresse. De repente, a habilidade se ativa. Ela é. O efeito do título Cuidador foi ativado. A habilidade extra última recompensa será ativada.
As habilidades e atributos do usuário-alvo de influência foram transferidos com o dobro da força. O poder começa a brilhar na mão do protagonista, e ele fica surpreso. O poder está fluindo para dentro de mim. O protagonista corre, desesperado, e deixa sua picareta para trás, segurando firmemente sua muleta. Ele exclama, em pânico. Não, isso não faz sentido. Que tipo de perigo teria em uma masmorra de rank D? Enquanto corre para alcançar seu grupo, ele reflete sobre sua habilidade secreta. A habilidade secreta Última Recompensa. Uma habilidade que me permite usar as habilidades do alvo da minha influência temporariamente e com o dobro da força. Se a velocidade do alvo é 100, então eu posso correr a 200. E se eles tiverem muita força, eu me torno capaz de lutar com o dobro da força deles. Graças a essa habilidade, eu sempre sobrevivi. Chegando ao local onde o grupo está, ele fica chocado ao perceber a gravidade da situação e explica sua habilidade. Entretanto, é uma habilidade completamente nefasta. Por que as condições para essa habilidade ser ativada? Ele mostra uma foto com vários figurantes que foram de arrasta para cima, marcando o senhor que ajudou com um X, e diz: sem chance. Chefe. Não pode ser. Ao encontrar uma poça de sangue, ele conclui: a condição para minha habilidade ser ativada é que o alvo tem que morrer. Ao ver o chefe deitado em uma poça de sangue, o protagonista se desespera e escuta alguém pedindo ajuda. Quando olha para trás, ele vê um dragão de 3 cabeças devorando o figurante que o havia agredido anteriormente. O figurante, enquanto morre, grita para o protagonista, ofendendo-o mais uma vez. Impossível! Por que tem uma coisa assim em uma DG de rank D? O protagonista, paralisado pelo choque, ouve o figurante gritar desesperadamente: salve-me! Enquanto o dragão rugia ferozmente, o protagonista pensa consigo mesmo: aquele classe F maldito. É por causa daquele fudido. Por que nos envolvemos com ele? Ele observa o dragão, que ele identifica imediatamente. Aquele é o dragão rei das maldições e venenos, Laushitas. Um dragão de primeira classe, marcado como impossível de se matar, que ninguém foi capaz de derrotar até agora. O protagonista está aterrorizado. Por que tem um monstro assim aqui? Enquanto o dragão continua a sua destruição, ele sente a pressão e o desespero crescendo, sabendo que a situação está além do controle e que o perigo é iminente. O protagonista, olhando aterrorizado para o dragão de 3 cabeças, murmura para si: não pode ser! Enquanto uma das cabeças do dragão tenta devorá-lo, ele desvia por pouco, suando frio e pensando: por que tem um monstro dragão de primeira classe como Laushitas aqui? Sem hesitar, ele ativa a habilidade do chefe. Aprimoramento de pernas. Correndo apavorado, ele reflete: a habilidade do boss era um feitiço de classe D de aprimoramento de ossos. E eu deveria estar recebendo 2 vezes mais do efeito agora. Ao ver uma porta à frente, ele corre em sua direção, planejando: com essa velocidade, eu deveria conseguir correr para um lugar onde ele não possa entrar, me esconder e encontrar um jeito de escapar. De repente, o dragão bloqueia seu caminho com a cauda, atingindo-o. O protagonista para bruscamente, seu corpo tremendo de medo enquanto o dragão se prepara para outro ataque. Ele pensa desesperadamente: ele tá vindo. Se eu fortalecer meus braços e bloquear. Mesmo fortalecendo seus braços com a habilidade, ele é brutalmente lançado para longe, quicando várias vezes no chão até parar, cuspindo sangue. Sentindo a dor intensa das feridas, ele percebe: não sou páreo para ele. Mesmo se fosse 2 vezes mais forte que a habilidade original do boss. As memórias do chefe começam a inundar sua mente, e ele revê o chefe tentando salvar um figurante, curando-o freneticamente. Uma poção de cura não vai ser suficiente, gritava o chefe. Ele chamava o figurante para se esconder, mas o figurante recusava, determinado a ganhar tempo. Antes que pudesse terminar sua fala, o figurante é atingido brutalmente pelo dragão, e líquidos nojentos se espalham por todos os lados. O protagonista, em desespero, soca o chão, lamentando o ocorrido. Droga!
Com as pernas feridas, ele se dá conta. Minhas pernas estão desse jeito. Então não consigo correr. O protagonista, vendo a morte de frente enquanto o dragão de 3 cabeças avançava para devorá-lo, pensa desesperado. É assim que eu vou morrer? Quando parecia ser o fim, uma explosão ocorre e acerta a cabeça do dragão, interrompendo seu ataque. O irmão do protagonista, An Yu-yon, aparece, pegando o protagonista no colo e o salvando do iminente destino. O protagonista, atordoado, pergunta: Como você chegou até aqui? An Yu-yon manda ficar para trás com um gesto firme. O protagonista, incrédulo, grita: O quê? Peraí. Mesmo se for você, encarar as 3 cabeças dele sozinho. Antes que ele pudesse terminar, o dragão avança ferozmente contra Yu-yon. Usando sua habilidade Folhas de Salgueiro Azul, An Yu-yon cria uma escada de folhas flutuantes, subindo rapidamente sobre o corpo do dragão. Com chamas roxas envolvendo sua espada, ele desce em alta velocidade e atinge uma das cabeças do dragão, ferindo-a gravemente. O protagonista, preocupado, grita: Rápido, saia daí! Enquanto assiste à luta, o protagonista pensa: Então é assim que um classe S luta. A segunda cabeça do dragão reage soltando uma rajada de veneno mortal em direção ao protagonista. An Yu-yon, percebendo o perigo iminente, grita: Tome cuidado! É um veneno mortal que nem mesmo uma poção pode curar. Se tocar nele, uma maldição. Sem hesitar, An Yu-yon ativa sua habilidade Escudo Gigante e bloqueia o ataque do veneno, mas algumas gotas caem sobre ele, causando uma dor intensa. O protagonista, desesperado, grita: Yu-yon! Mesmo em meio à dor, An Yu-yon desferiu um ataque final nas 3 cabeças do dragão, mas ao olhar para sua espada, percebe que a lâmina está derretendo. O protagonista, assustado, exclama: A lâmina da espada! Paralisado pelo que vê, o protagonista reflete: Aquilo aconteceu porque ele estava tentando me proteger? É por isso que ele não pode lutar livremente? Vendo seu irmão com dificuldades na batalha, o protagonista se sente culpado, pensando: É por minha causa? Ele chama o irmão com voz trêmula: Yu-yon! An Yu-yon, visivelmente frustrado, questiona o protagonista com raiva: Por que você tá numa masmorra de novo? Quebrar a perna não te fez acordar para a vida. Olhando para o grupo dizimado, An Yu-yon continua, furioso: Você não pensa sobre o quanto é fraco? Olha como acabou. Por quanto tempo vai me fazer limpar sua bagunça? An Yu-yon, furioso, grita com o protagonista: Quantas vezes já te falei? Pare de fazer besteira e viva uma vida tranquila. O protagonista, frustrado, retruca: Você veio até aqui para me dizer isso? Enquanto tenta se levantar, ele escuta seu irmão gritando novamente: Para de retrucar e vá se esconder logo em um canto. O protagonista, ressentido, responde: Estava me perguntando por que você veio. Tá preocupado que eu te arraste para baixo de novo? Sentindo-se vítima, o protagonista pensa: O que eu esperava? Achou mesmo que ele viria te resgatar só porque você é irmão dele? O protagonista olha para o dragão, com raiva e frustração acumuladas, e diz: Nem ferrando. Pense sobre quem você é. Rastejando enquanto pega um item do inventário, ele continua, sarcástico: É cansativo, não é? Deve ser difícil que seu irmão não saiba o lugar dele e fique causando encrenca por aí, né? Por que você veio até aqui? Tem um método muito mais simples. Preocupado, An Yu-yon grita: Te falei para desviar. O que você tá fazendo? O protagonista, ignorando, avança contra o dragão, conseguindo causar apenas um pequeno ferimento na criatura. Seu irmão, alarmado, pergunta: O que você está fazendo? O protagonista larga sua espada, desesperançado, e diz: Podemos só fazer isso, então. Mesmo se você me salvar, vou acabar te arrastando para baixo de novo. Se eu morrer numa masmorra, você não terá que fazer nada inconveniente, como um funeral.
Ele lembra do momento em que foi deixado para trás e continua. Tô cansado. Desde quando nós? Não? Todo mundo no abismo não vai ficar feliz também? Então não se incomode em se preocupar mais comigo. Enquanto o protagonista afunda em seu vitimismo, o dragão avança para devorá-lo em uma única mordida. O protagonista fecha os olhos, esperando a morte. No entanto, An Yu-yon, em desespero, cria uma coluna de fogo e avança para tentar salvar seu irmão. Uma grande explosão cobre toda a área. Ainda vivo, o protagonista abre os olhos, assustado. Ele vê gotas de sangue caindo e, ao olhar para seu irmão, percebe 2 dentes cravados nas costas de An Yu-yon. Atordoado, ele pensa. Quando foi que tudo deu errado? Lembrando-se do funeral de seus pais, o protagonista murmura. Ele era meu único irmão. Uma relação que eu considerava muito, especialmente depois que nossos pais morreram. Ele lembra de segurar a mão do irmão naquele dia e perguntar. Yun, você está bem? O irmão do protagonista, An Yu-yon, com um sorriso fraco, responde ao seu irmão. Estou sim, Yu-yon. A mente do protagonista vagueia para uma lembrança antiga. Ele se recorda de uma conversa com seu irmão após o funeral dos pais, onde perguntou. Tá com fome, né? Vamos comprar alguma coisa para comer? O protagonista lamenta ao pensar. Nós só tínhamos um ao outro em todo o mundo. Voltando ao presente, An Yu-yon, sangrando gravemente, pergunta com dificuldade. Yun, você tá bem? O protagonista, com a voz trêmula e confuso com a situação, questiona. O que tá acontecendo? An Yu-yon? Uma das cabeças do dragão está completamente em chamas, e o protagonista, ainda mais confuso, pergunta. Por que você fez isso? Tentando se levantar, An Yu-yon, com a respiração pesada, diz. Escute bem a partir de agora, Yun. Liuxitas dormem em um intervalo de 5 horas. Se você se esconder por mais 1 hora, ele irá adormecer. Ele orienta o protagonista a esperar esse momento e fugir. Mas o protagonista, com um sentimento crescente de dúvida, pensa. Espera, isso não está certo. Ele começa a se lembrar dos momentos de abandono e dor. Você não veio me visitar nenhuma vez quando minha perna foi esmagada em pedaços. Você me afastou friamente quando pedi por ajuda. Você me esqueceu, dizendo para não incomodar e viver quietamente. Enquanto a Yu-yon entrega uma pedra de portal para o protagonista, ele diz. Pegue isso. É uma pedra de portal. Se você usar isso, poderá sair daqui. O protagonista, ainda confuso e tentando entender o que está acontecendo, pensa. Então por que ele está sorrindo em um lugar como esse? Ele pega a pedra e, ainda preocupado com o irmão, diz. É você quem deveria usar algo assim, ao invés disso. Temos que fazer algo quanto a essa ferida antes. An Yu-yon, fraco e à beira da morte, murmura. Não adianta. Com uma expressão de felicidade, ele acrescenta. Pedra de portal, acho que não consigo usá-la. O protagonista segura seu irmão enquanto ele cai sem vida em seus braços. Em choque, ele chama desesperadamente. Ei, Yu-yon? De repente, a janela do sistema se abre, informando que o efeito do título Cuidador está sendo ativado. Uma grande energia começa a rodear o protagonista, e a habilidade do título é ativada, dizendo que a duração da habilidade adicional última recompensa é de 1 hora. Com lágrimas nos olhos, o protagonista é tomado por uma energia avassaladora, e o sistema informa que as habilidades e atributos de Yu-yon serão transferidos para ele, com o dobro do valor original. O poder flui para dentro do seu corpo enquanto o dragão avança. O protagonista desvia rapidamente, fazendo o ataque do dragão atingir o chão com força. Ele ativa a habilidade Folhas de Salgueiro Azul, saltando com agilidade, segurando o corpo do irmão. Ao cair no chão, ele chora, lamentando. Seu idiota! Sentindo o poder tomar conta dele, o protagonista conjura uma lança de fogo e, colocando seu irmão no chão, se ergue furioso, dizendo. Como você pode ser assim comigo até o fim? O dragão avança furiosamente, mas o protagonista,
tomado pela raiva, salta e acerta uma das cabeças da criatura, que grita de dor. Ele continua atacando, dizendo com fúria: "Você é lento. Isso é o dobro do poder do meu incrível irmão." Uma das cabeças do dragão já está destruída, enquanto a outra sangra intensamente. Enquanto luta, o protagonista começa a ver as memórias de seu irmão. Em uma delas, ele vê a Yuyon segurando sua ficha e dizendo: "Meu Yun é um despertado de classe F. Então, ele não pode se associar a mim. Tenho que ficar longe, ainda mais no futuro. Se o Yun se tornar minha fraqueza, aqueles desgraçados com certeza vão atrás dele." O protagonista entende, finalmente, o motivo pelo qual seu irmão se afastou dele. Com o coração pesado, mas decidido, ele avança furiosamente contra o dragão. Usando a cabeça da criatura como impulso, ele salta para o alto, erguendo a lança de fogo. Enquanto avança, ele vê outra memória, onde a Yuyon dizia: "Continue a observar e reporte caso algo aconteça, já que ele não será protegido adequadamente pela lei caso se torne um caçador." O protagonista, tomado pela dor e raiva, grita: "Droga! Por que não puderam parar aquelas coisas antes que ele acabasse desse jeito? Se livrem de todos! Todos os que fizeram a perna do meu Yun ficar daquele jeito." Ele lança sua arma com toda a força e ódio acumulados, cortando o dragão em pedaços. Enquanto isso, as memórias de seu irmão continuam a invadir sua mente. Ele ouve a voz de An Yuyon dizendo: "Diga a ele que não é possível receber cura. Tirem ele daqui e só forneçam ajuda financeira. E digam que eu não tenho escolha, já que ele é meu irmão. Isso é melhor do que ele ir para masmorras. Sinto muito, Yun. Sinto muito." O protagonista vê, em suas lembranças, seu irmão sozinho em um quarto escuro, orando: "Por favor, Deus, não deixe que ele entre em uma masmorra de novo. Yun, por favor." Com essa súplica ecoando em sua mente, o protagonista, em um ataque final, derrota o dragão. Ele fica em cima da criatura, segurando sua lança, e ri desesperado, dizendo: "Quem você acha que é?" Para e erra embora sem dizer uma única palavra, seu idiota. A dor em sua voz é clara quando ele lamenta: "O que eu faço agora?" Sem saber de nada. Não só agarrei seus tornozelos, como também os quebrei. Olhando para seu irmão sem vida, ele continua: "A duração da última recompensa acabou. Com o tempo, também morrerei por causa do gás venenoso emitido pelos fluidos corporais do Laushita." Melancólico, o protagonista reflete: "Isso mesmo, o que eu faria mesmo que ficasse vivo?" Antes que ele pudesse concluir seu pensamento, a tela do sistema aparece com uma notificação: "Conquista impossível. Você caçou um dragão." O protagonista, ainda chorando, lê a mensagem que surge no sistema: "Você recebeu o título lendário Matador de Dragões. Como recompensa, você recebe 10 pedras de portal, 5 essências de primeira classe, a grande espada do dragão carmesim. Uma pedra dos desejos que pode atender a um desejo seu, independentemente de qual seja." Vendo a pedra dos desejos brilhar intensamente, o protagonista corre em direção a ela, cheio de esperança. "Qualquer desejo? Será? Então meu irmão." No entanto, antes que ele possa pedir para reviver a Yuyon, o sistema informa que reviver os mortos é impossível. Sua esperança é instantaneamente esmagada, e ele grita em frustração: "Droga! Então qual é a utilidade disso? O que eu deveria desejar?" Ele pensa, em meio à confusão e tristeza: "Se eu pudesse desejar qualquer coisa, seria me tornar capaz de ficar mais forte do que Yuyon. Eu poderia me tornar um caçador mais forte do que qualquer outro. Um herói. E essa poderia ser minha ascensão para a posição que invejei tanto." Ele pensa, mas a tristeza o consome. Com a pedra dos desejos brilhando intensamente em suas mãos, o protagonista decide: "Quero voltar no tempo, para antes de quando meu irmão morreu." Ele continua, determinado a evitar o futuro trágico que viveram. "Não vou mais entrar em coisas como masmorras, viverei uma vida tranquila. Então, faça o tempo voltar para antes de eu entrar aqui." "Não,
para antes de eu me tornar um despertado. Mesmo sabendo que poderia se arrepender no futuro, o sistema questiona. Você deseja voltar no tempo? O protagonista responde firme. Sim. De repente, uma energia intensa começa a emanar da pedra dos desejos. Ele fecha os olhos e murmura. Para que algo assim não aconteça de novo. De repente, o protagonista acorda, ofegante e assustado, gritando. Ele olha ao redor e percebe que está em um lugar familiar. Isso é. Ele olha em volta, atordoado. Abismo. Esse não é o prédio da guilda do Yuion? Perplexo, ele questiona. Eu voltei para o passado mesmo? Ele tenta abrir sua janela de status, mas sem sucesso. Olhando para o telefone, ele vê a hora e murmura, voltei 5 anos no tempo mesmo. Mas por que estou aqui? Ele então lembra. Esse é o dia em que fui ver o intermediador de despertados. A lembrança surge com clareza em sua mente. Eu levei um monte de dinheiro e fui enrolado sem nem saber que ele era um golpista. Pensando que eu poderia ser como meu irmão se eu despertasse. Apertando o sofá, o protagonista percebe algo. Espera um instante. De repente, alguém entra no quarto. É Yuion. O protagonista vê seu irmão novamente, e seus olhos se enchem de lágrimas. Yun, eu já te disse, quantas vezes vou ter que te dizer? Não faça com que eu tenha que voltar aqui. Diz Yuion, sem perceber a emoção de seu irmão. O protagonista, incapaz de conter as lágrimas, corre para abraçar Yuion com toda a força, pensando. Ele voltou. Ele voltou mesmo. Sem entender, Yuion pergunta. Yun? O protagonista continua abraçando forte, sentindo o alívio de tê-lo de volta. Que alívio! Ele está vivo. O Yuion está vivo. Em meio ao abraço, o protagonista sussurra. Sinto muito. Yuion, confuso, tenta entender o que está acontecendo. O que foi, Yun? Você causou um incidente maior ou alguma coisa assim? O protagonista responde. Não é isso. Só. Me ocorreu enquanto eu vinha para cá. Você tem 20 anos. Lembrando do sofrimento que Yuion enfrentou, ele continua. Você deve ter sofrido muito em masmorras e com guildas todo esse tempo. Como seu Yun, eu deveria ter reconhecido isso antes. Sinto muito. Não vou mais te causar problemas a partir de agora. Você não terá mais dores de cabeça por minha causa, beleza? Yuion, em choque, apenas agradece. Obrigado por dizer isso. Com vergonha, o protagonista pensa. Que alívio! Por mais que seja um pouco vergonhoso. Ele lembra de quando carregou Yuion e pensa. É um alívio que eu tenha conseguido voltar agora. Isso mesmo, esse é meu único irmão. O protagonista, deixando seu irmão aliviado, diz. Meu irmãozinho Yuion, eu te amo. Ele pensa consigo mesmo. É isso mesmo. A partir de agora, esquecerei tudo sobre despertar e virar um caçador. Viverei uma vida tranquila. De repente, a tela do sistema aparece novamente. O registro do caçador Anyujin foi completo. Confuso, o protagonista questiona. Mas o que é isso? O sistema responde. Você recebeu os títulos lendários Matador de Dragões e Cuidador Perfeito. Ativação da habilidade adicional Meu Garoto é o Melhor. A taxa de crescimento do alvo, An Yuion, foi duplicada. Surpreso, o protagonista exclama. Já em casa, An Yuion estava na cozinha preparando o jantar enquanto dizia. Fique parado, vai acabar logo. O protagonista, um pouco sem graça, respondeu. Beleza. No meio da conversa, a barriga do protagonista roncou alto, assustando seu irmão, que estava terminando de cozinhar. O protagonista começou a se lembrar de que, naquele mesmo dia, antes de voltar no tempo, havia fugido após mais uma luta. Olhando para o irmão, que parecia feliz, o protagonista pensou em voz alta. Agora, estou feliz que fizemos as pazes,
mas nunca pensei que íamos jantar juntos novamente. O protagonista começou a suar, preocupado, e decidiu abrir sua janela de status. Ao olhar o título Matador de Dragões, L, que prova que ele é um guerreiro que matou um dragão de primeira classe, ele pensou: eu não sabia que despertaria desse jeito de novo. Mas isso também está diferente de antes. O que é esse título? Lembrando de sua luta na dungeon, ele refletiu: será que consegui esse título por ter matado Laushitas? Isso não deveria ter acontecido, já que voltei no tempo. Será que isso faz sentido? Parece meio estranho. Tocando no título, o protagonista pensou consigo mesmo: mas, classe L significa classe lendária, né? Uma classe maior do que a S. Ao abrir o título, surgiram mais 4 habilidades, e o protagonista ficou surpreso. Só esse título já vem com 4 habilidades? Seus olhos brilharam ao ver o imenso poder dessas habilidades: resistência a veneno, L, resistência a maldições, L, resistência a medo, L, e inimigo natural do Laushita, SS. Ele refletiu, incrédulo. Resistências de classe L. Nunca ouvi falar disso antes. Isso significa que agora sou imune a qualquer veneno, maldição e medo abaixo da classe L. Além disso, sou capaz de usar o dobro de poder contra Laushitas e dragões parecidos? Com um sorriso confiante, o protagonista cerrou os punhos e pensou: será que me tornei o mais forte do mundo depois de retornar no tempo? No meio dessa euforia, ele começou a imaginar uma cena de perigo envolvendo seu irmão. An Yuyon, em sua mente, gritava para todos: pessoal, corram! Enquanto um ataque devastador de veneno de dragão vinha na direção deles. De repente, o protagonista imaginava a si mesmo saltando na frente do ataque. An Yuyon, sem entender, perguntava: Yun? Com uma expressão heroica, o protagonista respondia: seu Yun está aqui. O que era aquilo sobre um veneno poderoso? Com um ar de superioridade, ele completava: para um verdadeiro caçador, isso não é nada além de um banho refrescante. A cena terminava com An Yuyon, corado e orgulhoso, admirando a força do seu irmão poderoso, mal acreditando no quão incrível ele havia se tornado. O protagonista continuava a imaginar a cena, segurando seu irmão An Yuyon enquanto um dragão, impressionado, dizia: uau, você é realmente incrível. Com um sorriso de determinação, o protagonista cerrava os punhos e declarava: a lenda do matador de dragões, An Yujin, está apenas começando. Ainda maravilhado, ele olhava para sua tela de status e pensava: hã? Posso me gabar como o melhor caçador? Isso significa que sou de classe S agora? Ou talvez eu seja o primeiro de classe lendária de todos os tempos. Verificando seus status: vitalidade 6, força 4, destreza 5, fortaleza mental 4, e poder mágico 2, ele clicava em OK, mas logo se via desiludido, imaginando o dragão dando um tapa e destruindo. Frustrado, ele batia a cabeça na mesa. Meu corpo ainda é o mesmo. Como diabos eu devo usar essas habilidades então? An Yuyon, sem entender o estado depressivo do irmão, olhava preocupado enquanto o protagonista lamentava: claro, sou só um inútil novamente. Ele então notava 2 habilidades com classe A e refletia: são parecidas com as minhas antigas habilidades. Tocando no título de cuidador, ele pensava: quanto ao título de cuidador, virou classe lendária também. Ao abrir o título, ele viu que vinha com mais 4 habilidades e pensou: e outras 4 habilidades vêm com ela? Explorando as habilidades, ele via: última gratidão, L. Pensando consigo mesmo: vai ser melhor não usar essa. Que porra é essa? O que há de errado com esses nomes de habilidades? Vamos ver. Lendo a descrição da habilidade, meu filho é o melhor, L. O alvo que for influenciado depois de ouvir o gatilho vai crescer mais rápido. Dura 3 dias. Ele pensou: então é parecido com quando eu era um cuidador. Vamos ver quanto a velocidade de crescimento é afetada agora. Impressionado, ele gritou: o quê? O dobro?
E isso assustou seu irmão, que olhava sem entender. O protagonista continuou a explorar, descobrindo a habilidade "Meu filho é realmente incrível, SS. Se você animar o alvo influenciado com o gatilho na presença de 5 ou mais seres cognitivos capazes de entender o gatilho. Pensando consigo mesmo. Isso significa que o Yuyon pode melhorar 2 vezes mais rápido se comparado a outros caçadores. E se eu combinar com essa habilidade? Imaginando seu irmão ficando mais forte, ele concluiu. Os atributos e habilidades do alvo influenciado vão aumentar conforme a quantidade de seres cognitivos presentes, até o máximo de 100%. Isso significa que se eu animar o Yuyon na frente de outras 50 pessoas, ele se tornará 1,5 vezes mais forte. O protagonista, imaginando o impacto de suas habilidades, visualizava figurantes impressionados exclamando. Uau! É o abismo! O abismo, que é 2 vezes mais rápido e 2 vezes mais forte. Ele refletia para si mesmo. Com essas habilidades, é só uma questão de tempo até que eu torne o Yuyon no caçador mais forte. Se eu usar isso não só no Yuyon, mas também nos outros caçadores da Guilda do Abismo. O protagonista se imaginava como rei e pensava. O abismo se tornará a guilda definitiva em apenas alguns anos. E eu vou ser o cuidador que criou o abismo. Se eu fizer isso, posso simplesmente relaxar e me vangloriar pelo resto da minha vida. Observando o gatilho "Eu te amo", ele se desesperava batendo a cabeça na mesa. Que porra de gatilho é esse? Ele lembrava que seu gatilho havia mudado enquanto ele despertava e que, para seu irmãozinho a Yuyon, ele pensava. Eu te amo. O protagonista, constrangido, temia que, ao sair dizendo isso para todo mundo, em vez de influenciá-los, acabaria em apuros. Ele pensava para si mesmo. Não posso usar isso de jeito nenhum, mesmo sendo uma ótima habilidade. Vendo outra habilidade, broto promissor, classe S, ele refletia. Essa é a última? Broto promissor, posso verificar o potencial da classe de uma pessoa despertada e sou capaz de despertar qualquer alvo que tenha sido influenciado pelo gatilho para o estado ideal dele? Enquanto An Yuyon começava a servir a comida, ele dizia. Vamos comer. O protagonista, ainda distraído em seus pensamentos, foi trazido de volta à realidade quando An Yuyon perguntou se a comida estava boa para uma refeição. O protagonista respondeu. Sim. Isso é o suficiente. Obrigado pela comida. An Yuyon comentou. Eu simplesmente misturei várias coisas que tinha na geladeira, não tenho certeza de como ficou. O protagonista começou a comer e ficou maravilhado, dizendo. Isso está uma delícia. An Yuyon, surpreso, disse. Sério? Que bom. Tem mais, se quiser, é só pedir. Observando o protagonista comer, An Yuyon comentou. Não sabia que você era tão bom cozinheiro. O protagonista, sem entender, perguntou. Hã? Por quê? Você é rico. An Yuyon respondeu. Há muitos itens de antídotos e anulação de maldições, mas isso não existia antes. O protagonista, indignado, perguntou. Se tinha desgraçados envenenando ou amaldiçoando a sua comida. An Yuyon, com um tom mais sério, explicou. Eles estavam tentando e eu precisava manter sob controle, já que sou uma criança próxima a Gungo. Outras guildas se tornaram grandes depois de unir forças com as maiores corporações, mas eu fui em frente e criei minha própria guilda, sem fazer parte de nenhuma facção. An Yuyon, olhando para o protagonista, dizia. Se eu tivesse simplesmente me juntado a alguma guilda, teria sido muito melhor. O protagonista agarrou o rosto de An Yuyon, exclamando. Ei! Por que só me contou isso agora? Com uma expressão triste, An Yuyon tentou consolar o protagonista, dizendo. Não faça essa cara, Yun. Isso foi uma decisão minha, mas havia algo com que eu estava insatisfeito durante todo esse tempo. O protagonista, curioso, perguntou. O que é? An Yuyon continuou. Eu acabei azedando nosso relacionamento. Estive monitorando e ficando no seu caminho por todo esse tempo para que você não chamasse a atenção daqueles desgraçados.
Afastei você de propósito porque tinha medo de que eles mexessem com meu único Yun. O protagonista, preocupado, comentou. Você deveria ter me contado isso. An Yu-yon, cabisbaixo, respondeu. Não queria sobrecarregar você e, mais tarde, pensei que você não entenderia. Mas eu estava errado. Com um sorriso, An Yu-yon disse. Você ainda é alguém que pensa e se preocupa comigo. Dizer que sente muito e que me ama, eu agradeço. O protagonista, sem graça, respondeu. Yu-yon. Para cortar o sentimentalismo, ele começou a comer e disse. Não precisa agradecer. Você também passou por maus bocados. Aqui, come isso. E isso. An Yu-yon, surpreso, respondeu. Uau, vou me certificar de comer tudo. O protagonista pensou. Estou feliz por ter voltado no tempo. Essa foi a melhor decisão que tomei na minha vida. O telefone de An Yu-yon tocou e ele disse. Oh, preciso ir por causa do trabalho. Ah, antes de eu ir, An Yu-yon se levantou e falou. Apague o contato daquele agente despertado de antes. Não que eles sejam capazes de atender, mesmo se você ligar para eles. O protagonista concordou. Ah, beleza. An Yu-yon, desconfiado, observou enquanto o protagonista apagava o contato, pensando. Espero que isso não signifique que ele tenha dispensado aqueles delinquentes. O protagonista, suando, disse. Aqui, apaguei. Feliz agora? An Yu-yon se despediu. Vou embora então. O protagonista respondeu. Certo, boa sorte. Vou limpar o restante antes de sair. An Yu-yon questionou. Ah? O que quer dizer, Yun? Onde você vai? O protagonista respondeu, confuso. O que? An Yu-yon, saindo, acrescentou. Você não pode mais ir a lugar nenhum. A partir de agora, você vai simplesmente viver e não sair para nenhum lugar. O protagonista ficou perplexo e exclamou para si mesmo. O quê? A ideia de ser restringido e não poder sair de casa o deixou chocado.